Vamos falar um pouquinho mais de que pode causar a constipação intestinal, ou seja, o intestino preso? Tem vários fatores. O primeiro e mais comum deles é que a gente coma alimentos que sejam constipantes, que eu brinco que formam uma massa, né? E essa massa, entre aspas, entope o cano, né? Pensar que o nosso intestino é esse tubo. E aí, se eu como alimentos como muito pão, farinha, massas, arroz, né? Ou seja, as coisas que não têm fibra, ele acaba não tendo um puxa-puxa para empurrar esse alimento. Então ele forma uma massa e essa massa fica paradinha e é mais difícil dela descer, tá? Então essa é a primeira questão, os alimentos constipantes, tá? Ok. Outra questão é justamente se eu não empurro, pensando que é um cano, esses alimentos, que seria no caso da falta de hidratação, tá? De água. Tem gente que fala, Nutri, mas eu bebo bastante, eu bebo 1 litro de água. Pessoal, quem tem intestino preso mesmo, são 3 litros de água pelo menos, tá? Pode tomar 2 litros de água, 1 litro de chá, mas nada de contar como refrigerantes ou bebidas que tenham cafeína, como energéticos, né? Essas águas cheias de corantes, de açúcar, daí não vale, tá? Então, 2 litros de chá e, desculpa, 2 litros de água e 1 litro de chá, tá certo? A gente já vai falar deles mais pra frente. Outro problema que pode acontecer é que, na verdade, os alimentos que você está comendo não está tendo boa digestão, então ele forma bolhas de ar, né, de gases aqui. Por que isso é tão importante? Porque se vem o alimento e tenta passar, se eu tenho um bloqueio com esses gases aqui, com essas bolhas, né, o alimento não vai passar direitinho, ele vai ficar empacado. E às vezes é onde começa a dar dor em lugares específicos. Ou embaixo da virilha, aqui, né, pertinho dela, principalmente na parte direita, que é o final da nossa digestão, ou pode dar debaixo, quase que do coração. Tem muita gente que até acha que está tendo infarto e às vezes são os gases, mas claro, né? Sempre veja com seu médico, porque não dá para saber qual que é. Mas por isso que a gente sente às vezes que os gases passeiam, que a dor na barriga ela passeia. Muitas vezes são por conta dessas bolhas. Outro problema que a gente pode ter é quando o nosso cérebro não está tendo uma boa conexão com o nosso intestino. É isso mesmo. Para fazer a motilidade intestinal, ou seja, o movimento de apertar, né, esse intestino e empurrando essa comida para baixo aqui, fazendo o que a gente chama de peristaltismo, eu preciso de uma conexão com o meu cérebro. Por isso que muitas pessoas que tiveram AVC, elas têm como consequência, né, uma delas, ficar com o intestino preso, ainda mais se o AVC foi na parte da ponte, né? Outra questão é a parte mesmo das nossas emoções, dependendo se a gente está ansioso, estressado, irritado, vai dar diferença se solta demais ou se prende demais também. Mas eu já vou falar quais os alimentos ajudam nessa motilidade. E o outro problema muito forte que eu tenho que puxar a orelha de vocês são para as pessoas que tomam muito laxante. No final do nosso intestino, a gente tem uma ampola, né? Vou chamar aqui como se ela fosse uma bolsa, que fica, antes de vir aqui perto do ânus, fica com um pouquinho de cocô. Para quê? Para que ela fique semi-dilatada, né? Por que isso é importante? Quando a comida vem descendo por aqui, se eu não tiver essa bolsinha um pouquinho cheia, né, eu não deixo tão dilatado essa partezinha final que vai do ânus, que é para fazer o cocô. E qual que é o problema? Quando a gente toma laxante, ela esvazia completamente. E aí ela se fecha, porque não tem um restinho de cocôzinho para ficar ali, né? Ela fecha. Para eu conseguir fazer pressão para ela abrir e aí sim sair pelo ânus aqui o cocô, o volume de fezes tem que ser muito grande para pesar o suficiente e voltar a dilatar e abrir
né, o orifício aqui do ânus para poder sair o cocô. Então, é bom ter um pouquinho, mas aqui eu não tô falando daquela sensação de esvaziamento incompleto, que eu faço cocô e sinto que ainda tem mais para sair. Não. Aqui é uma quantidade fisiológica, né? Só para manter um pouco essa dilatação, porque o ânus continua aqui mais estreitinho, mas essa parte de cima ainda fica com um pouquinho nessa bolsa para conseguir passar, porque daí a pressão não precisa ser tão grande, aí pronto, sai. Sai o cocô, fica mais um restinho do cocô anterior e assim mantém esse equilíbrio aqui, tá certo? E a última coisa, então, lembrando, não é legal ficar tomando um laxante, porque sai na hora, mas depois eu fico dependente desse laxante. A outra questão que pode acontecer é se o seu intestino ele for muito longo. Tem pessoas que têm ele maior do que o normal, então demora para o cocô passar por todo ele e sim sair. Então essas pessoas aí são aceitáveis ir um dia sim, um dia não, né? Agora, as pessoas que estão fazendo todo esse equilíbrio, todo dia é dia de fazer cocô, tá? Alimentos laxativos, vamos falar deles, ou seja, para ajudar a empurrar ali, né, o cocô. A primeira coisa são aqueles que aumentam o peristaltismo, né, empurrar esse cocô para baixo. Então seria mamão, que é bem conhecido, a própria ameixa, pode ser ela seca ou inteira. Seca, às vezes tem gente que gosta de fazer um chá dela seca ou colocar na água e depois tomar aquela aguinha dela. Outra opção que a gente pode ter é o gengibre, tá? O gengibre, ele ajuda muito nessa motilidade. A cenoura, a água de coco, certo? E principalmente, pessoal, a gente aumenta assim fibras, né? De comer mais as frutas que tenham casca, de comer mais folhosos e tudo mais. Mas cuidado, com mais fibra eu preciso de mais água. Senão, se eu como muita fibra e tomo pouca água, faz efeito contrário, tá? Eu prendo o meu intestino. Outra opção é tomar os chás antigases para desfazer aquelas bolhas que eu mostrei para vocês no intestino. A primeira coisa é tomar após as refeições, tá? Por que isso, Nutri? Porque eu preciso que pessoas que não digiram bem, que tenham essa ajudinha extra, tá? Então, a primeira coisa é tomar meio limão espremido antes das refeições, é o único que é antes. Os demais chás, eu espero ali 15 minutinhos e tomo, podendo ser o de erva doce. Eu vou falar a mistura que eu gosto mais, que desfaz bem: erva doce, canela e gengibre. Ah, tenho pressão alta. Esse pouquinho de gengibre não faz diferença, tá? Não consigo tomar eles porque tenho irritabilidade, gastrite, alguma coisa. Daí pode colocar ou a hortelã junto com a erva doce ou mesmo a camomila. Tá certo? Então, toma ali sempre com água morna, tá? E, gente, lembra lá como é que eu faço chá, que eu sempre ensino para vocês? Abafa de 5 a 8 minutos, tá? Tem que abafar, senão eu não vou extrair os nutrientes, vai ficar só o gostinho dele. E antes de dormir, você pode ou tomar o suco do intestino feliz, que eu vou deixar essa sinergia terapêutica aqui na descrição. Você pode também fazer a sua ceia tomando o chá de sene ou de cáscara sagrada, mas com moderação, tá? Sem passar de 15 dias tomando eles, ok? E a outra coisa é que ao acordar, a primeira coisa tem que acordar o seu intestino dando água para ele, tá? Pode ser água a temperatura ambiente mesmo. Se quiser fazer ela saborizada com os alimentos que ajudam também, como por exemplo hortelã e limão, você pode. Aí deixa ela de um dia para o outro, porque para ir o nutriente sem ser com água quente no chá, se for só saborizada, deixa ela de um dia para o outro, pelo menos 6 horas, ok? E essas 6 horas seria o quê? Coloco ali umas 4 folhinhas de hortelã a cada 200 ml e 3 rodelinhas de limão. Deixo numa garrafa com água tampadinha dentro da geladeira e tomo de manhã.
ou fora da geladeira, quem não gosta de água gelada. Se você for muito com o intestino preso, você pode pegar uma colher de sopa do psyllium ou da chia, tá? E colocar ali em uma xícara de água em temperatura normal. Deixa ali descansar por uns 5 minutinhos, vai formar o gelzinho e aí você toma essa misturinha, que pode estar também misturada num suco, se quiser, se não achar que o gosto dele é muito ruim sozinho. Mas esse gel vai ajudar a empurrar o seu cocô também. Várias pessoas tentam tomar óleo mineral, mas por favor, ele é super anti-inflamatório, ó, então sem o consumo dele. Mas sim, gorduras têm um princípio mais laxativo. E o que a gente pode pôr? Mais azeite de oliva extra virgem, né, na nossa alimentação, tá? Então pode colocar no almoço, no jantar, coloca pelo menos uma colher de sopa nessas refeições principais, ele a frio, é a melhor forma, tá? A outra coisa que a gente pode pôr é mais abacate, castanhas, né, iogurte, queijos curados, que tem mais gordura, se você puder, né, se você não tiver intolerâncias em alergias. Mas a gente também tem que lembrar que o cacau tão maravilhoso, né, que pode fazer com chocolate 70%, também tem bastante gordura. Se você não tem as intolerâncias ao leite, outra questão é uma manteiga de boa qualidade, aquela que só tem um ingrediente, que é o creme de leite ou apenas a nata. Mas por favor, né, dê uma olhadinha se não tem nenhum corante conservante. Então colocar ela para quem não abre mão do pãozinho, muito melhor do que comer margarina, que é ultra inflamatória, tá certo? Mas então coloca, se vai comer o pãozinho e não abre mão dele, coloca uma manteiga de qualidade, faz um guacamole, por exemplo, ou come junto com um abacatinho, com castanha ou pasta de castanhas, né? Também pode colocar um azeite de oliva ali em cima. Enfim, capriche nas gorduras do bem ao longo do seu dia. Sendo assim, essas são as principais causas quando o nosso intestino está preso. Por isso não é legal tomar os laxantes, comer os alimentos que dão muitos gases, atuar na parte emocional também do cérebro, além de controlar os alimentos que prendem e formam essa massa no nosso intestino, bloqueando todo o resto, né? Entupindo o intestino.